Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade à leitura de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O poder de uma mudança no paradigma. Talvez a mais importante noção a ser aprendida com a demonstração da percepção esteja na área de mudança no paradigma. Aquilo que poderíamos chamar de experiência do tipo ahá, onde uma pessoa finalmente vê o desenho inteiro de um outro modo. Quanto mais alguém se liga à percepção inicial, mais poderosa é a experiência do ahá. É como se uma luz interna se acendesse subitamente. O termo mudança no paradigma foi introduzido por Thomas Kuhn em seu memorável livro The Structure of Scientific Revolutions, Estrutura das Revoluções Científicas, que influenciou muitos autores. Kuhn mostra como praticamente todas as revoluções no campo da pesquisa científica começaram em rupturas com a tradição, como o modo antigo de pensar e com velhos paradigmas. Para Ptolomeu, o grande astrônomo egípcio, a Terra era o centro do universo, mas Copérnico criou uma mudança no paradigma, além de uma imensa resistência e perseguição ao colocar o Sol no centro. Repentinamente, tudo podia ser interpretado de modo diferente. O modelo de Newton para a física era um paradigma preciso e ainda constitui a base da engenharia moderna. No entanto, era parcial e incompleto. O mundo científico foi revolucionado pelo paradigma de Einstein, a teoria da relatividade, possuidor de um valor muito maior para a explicação e previsão dos fenômenos. Enquanto a teoria dos germes não foi elaborada, um alto número de mulheres e crianças morreram durante o parto, sem que ninguém soubesse por quê. Durante as batalhas, morriam mais soldados por pequenos ferimentos e doenças do que na linha de frente em combate. Mas assim que a teoria dos germes foi aperfeiçoada, um paradigma totalmente novo, uma forma aperfeiçoada e melhor de se entender o que acontecia, tornou possível um avanço significativo e dramático na medicina. Os Estados Unidos de hoje são o fruto de uma mudança de paradigma. O conceito tradicional de governo fora por séculos a monarquia, baseada no direito divino dos reis. Com o tempo, um paradigma diferente foi criado: o governo do povo, pelo povo e para o povo. A democracia constitucional nasceu, libertando a imensa energia e capacidade do homem, criando um padrão de vida, influência, esperança e liberdade inigualados na história mundial. Nem todas as mudanças de paradigma ocorrem para o bem. Conforme já verificamos, a mudança da ética do caráter para a ética da personalidade nos afastou das raízes que realmente nutrem a felicidade e o sucesso verdadeiros. Contudo, quer nos levem a direções positivas ou negativas, quer sejam instantâneas ou fruto de um longo processo, as mudanças de paradigma nos conduzem de uma visão de mundo a outra. E estas mudanças promovem transformações significativas. Nossos paradigmas, corretos ou incorretos, são a fonte dos comportamentos e atitudes, portanto, de nosso relacionamento com os outros. Eu me recordo de uma mudança de paradigma que me aconteceu em uma manhã de domingo, no metrô de Nova York. As pessoas estavam calmamente sentadas lendo jornais, divagando, descansando, perdão, com os olhos semicerrados. Era uma cena calma, tranquila. Subitamente, um homem entrou no vagão do metrô com os filhos. As crianças faziam algazarra e se comportavam mal, de modo que o clima mudou instantaneamente.
O homem sentou-se ao meu lado e fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam coisas e chegavam até a puxar os jornais dos passageiros, incomodando a todos. Mesmo assim, o homem a meu lado não fazia nada. Ficou impossível evitar a irritação. Eu não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão insensível a ponto de deixar que seus filhos incomodassem os outros daquele jeito sem tomar uma atitude. Dava para perceber facilmente que as demais pessoas estavam irritadas também. A certa altura, enquanto ainda conseguia manter a calma e controle, virei para ele e disse: Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para mim, como se estivesse tomando consciência da situação naquele exato momento, e disse calmamente: Sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há uma hora. Eu não sei o que pensar, e parece que eles também não conseguem lidar com isso. Podem imaginar o que senti naquele momento? Meu paradigma mudou. De repente, eu vi as coisas de um modo diferente. E como eu estava vendo as coisas de outro modo, eu pensava, sentia e agia de um jeito diferente. Minha irritação desapareceu. Não parecia mais controlar minha atitude ou meu comportamento. Meu coração ficou inundado com o sofrimento daquele homem. Os sentimentos de compaixão e solidariedade fluíram livremente. Sua esposa acabou de morrer. Sinto muito. Gostaria de falar sobre isso? Posso ajudar em alguma coisa? Tudo mudou naquele momento. Muita gente passa por uma experiência fundamental similar de mudança no pensamento quando enfrenta uma crise séria, encarando suas prioridades sob nova luz. Isso também acontece quando as pessoas assumem repentinamente novos papéis, como marido, esposa, pai, avô, gerente ou líder. Poderíamos passar semanas, meses ou até mesmo anos usando a ética da personalidade para tentar alterar atitudes e comportamentos, sem sequer nos aproximarmos do fenômeno da mudança, que ocorre espontaneamente quando vemos as coisas por uma nova óptica. Torna-se óbvio, então, que a vontade de realizar mudanças relativamente pequenas combina com o foco nas atitudes e comportamentos. Mas, se desejamos empreender mudanças qualitativas significantes, precisamos trabalhar com nossos paradigmas básicos. Ou, nas palavras de Thoreau, para cada 1.000 homens dedicados a cortar as folhas do mal, há apenas um atacando as raízes. O salto qualitativo somente pode ser realizado em nossas vidas quando deixamos de cortar as folhas da atitude e do comportamento e passamos a trabalhar nas raízes, nos paradigmas que determinam nossa conduta. Ver e ser. Nem todas as mudanças de paradigma são instantâneas, claro. Comparada à compreensão imediata da situação no metrô, a experiência de mudança de paradigma que Sandra e eu tivemos com nosso filho foi um processo lento, difícil e deliberado. A abordagem inicial do problema era resultado de muitos anos de condicionamento e vivência da ética da personalidade. Derivava de paradigmas enraizados que definiam nosso sucesso enquanto pais, além de medir o sucesso dos filhos. Apenas depois de modificar estes paradigmas básicos, após mudarmos a maneira de ver as coisas, fomos capazes de realizar uma mudança qualitativa em nós mesmos e na situação. Para podermos ver nosso filho de um modo diferente, Sandra e eu tínhamos de ser diferentes. O novo paradigma foi criado à medida que investimos no crescimento e aprimoramento de nosso caráter. Os paradigmas são inseparáveis do caráter. A nível humano, ser é ver. Aquilo que vemos está profundamente interligado com o que somos.
não conseguimos ir muito longe na tentativa de mudar o que vemos, sem simultaneamente modificar nosso ser e vice-versa. Mesmo no caso da experiência matinal de mudança de paradigma no metrô, a nova visão foi resultado de meu caráter básico e estava limitada por ele. Tenho certeza de haver no mundo pessoas que, ao entender subitamente a situação real, não sentiram mais do que uma ponta de arrependimento ou uma vaga sensação de culpa e continuariam indiferentes, sentadas ao lado daquele homem que sofria desnorteado. Por outro lado, também tenho certeza da existência de pessoas mais sensíveis, que desde o início teriam percebido que havia um problema grave e procurariam compreender e ajudar imediatamente. Os paradigmas são poderosos, pois se constituem nas lentes pelas quais vemos o mundo. A força contida na mudança do paradigma impulsiona os saltos qualitativos, seja a mudança de um processo lento e deliberado ou uma transformação instantânea. O paradigma na centralidade dos princípios. A ética do caráter se baseia na ideia fundamental de que existem princípios governando as atividades humanas, leis naturais para o relacionamento humano que são tão reais, imutáveis e indiscutíveis quanto a lei da gravidade no plano físico. Uma noção da existência real e do impacto destes princípios pode ser percebida em mais uma experiência de mudança de paradigma relatada por Frank Cook em Proceedings, a revista editada pelo Instituto Naval. Dois navios de guerra, realizando uma missão de treinamento na esquadra, estavam no mar havia vários dias, enfrentando mau tempo durante as manobras. Eu servia ao navio líder e estava de sentinela na ponte ao cair da noite. A visibilidade era quase nula devido ao nevoeiro, de modo que o capitão permanecia na ponte atento a todas as atividades. Pouco depois de escurecer, o vigia na ponte avisou: Luz à proa, a boreste. Parada ou movendo-se para a popa? Perguntou o capitão. Parada, capitão, o vigia retrucou. Significava que estávamos em perigo, em rota de colisão com outro navio. Imediatamente o capitão chamou o sinaleiro. Avise aquele navio, estamos em rota de colisão. Altere curso em 20 graus. É melhor vocês alterarem o curso em 20 graus, a resposta veio logo. Envie a mensagem. Aqui é o capitão, mude a rota em 20 graus, o capitão retrucou. Aqui é um marinheiro de segunda classe, foi a resposta. É melhor vocês alterarem o curso em 20 graus. Envie a mensagem. Este é um navio de guerra. Mude o curso em 20 graus. O capitão, àquela altura já furioso, disse, rangendo os dentes. Este é um farol terrestre, o homem sinalizou de volta. Nós mudamos o rumo. Oh, meu Deus. A mudança de paradigma experimentada pelo capitão e por muito nós, ao lermos este relato, coloca a situação em contexto totalmente diferente. Podemos ver uma realidade que é maior do que sua percepção limitada, uma realidade que é tão difícil para nós compreendermos em nossa vida cotidiana quanto para o capitão no meio do nevoeiro. Os princípios são como os faróis, constituem leis naturais que não podem ser rompidas. O diretor de cinema Cecil B. DeMille comentou os princípios expostos em seu filme monumental Os Dez Mandamentos. É impossível para nós quebrar a lei. No máximo, quebramos a nós mesmos contra a lei. Apesar de os indivíduos se debruçarem sobre suas vidas e relacionamentos em termos de paradigmas ou de mapas resultantes de suas experiências e condicionamento, estes mapas não são o território, são apenas a realidade subjetiva, ou seja, apenas uma tentativa de descrição do território. A realidade objetiva, ou o território em si, se compõe de princípios, o farol.
que governam o progresso e a felicidade dos seres humanos, leis naturais que se entrelaçam, formando o tecido social de todas as comunidades civilizadas da história, abrangendo as raízes de cada uma das instituições e famílias que sobreviveram e prosperaram. O grau de exatidão com que nossos mapas mentais descrevem o território não altera sua existência. A validade destes princípios ou leis naturais torna-se óbvia para aqueles que examinam em profundidade e refletem sobre os ciclos da história social. Tais princípios vêm à tona de tempos em tempos, e o grau de harmonia e respeito que os membros de uma sociedade demonstram por eles levam esta sociedade para a estabilidade e a sobrevivência, ou então para a desintegração e destruição. Os princípios a que me refiro não são ideias esotéricas, misteriosas ou religiosas. Não existe um único princípio mencionado neste livro que seja exclusivo de qualquer fé ou religião específica, o que inclui a minha. Estes princípios estão presentes em todas as religiões importantes e duradouras, bem como nos sistemas éticos e filosofias sociais importantes. Eles são evidentes por si mesmos e podem ser facilmente adotados por qualquer indivíduo. É quase como se estes princípios ou leis naturais fizessem parte da condição humana, parte da consciência humana, parte do conhecimento humano. Ao que parece, eles existem dentro de todos os seres humanos, independentemente do condicionamento social e da lealdade a eles, apesar de eles poderem ser obscurecidos por estes condicionamentos ou pelo abandono. Eu estou me referindo, por exemplo, ao princípio da imparcialidade, a partir do qual se desenvolveu toda a noção de justiça e equidade. As crianças pequenas parecem possuir um senso inato de imparcialidades, mesmo submetidas a situações de condicionamento divergente. Existem amplas diferenças na definição e modo de conquistar a imparcialidade, mas existe uma consciência quase universal do conceito. Outros exemplos incluem a integridade e a honestidade. Elas criam as bases da confiança, algo fundamental para o estabelecimento da cooperação e do crescimento pessoal e interpessoal a longo prazo. Um outro princípio é a dignidade humana. O conceito básico da Declaração de Independência dos Estados Unidos demonstra este valor ou princípio. Sustentamos que estas verdades são evidentes por si. Todos os homens foram criados iguais e dotados por seu Criador de determinados direitos inalienáveis, entre os quais se encontra a vida, a liberdade e a busca de felicidade. Um outro princípio é o de servir, ou a ideia de dar uma contribuição. Outro ainda é o da qualidade ou excelência. Existe o princípio do potencial, a ideia de que temos a capacidade de evoluir e crescer, desenvolvendo um potencial cada vez maior, aprimorando nossos talentos. Bastante ligado ao potencial está o princípio do crescimento, o processo de desenvolvimento de talentos e exercício do potencial, com a decorrente necessidade dos princípios da paciência, educação e encorajamento. Princípios não são práticas. Uma prática é uma atividade ou ação específica. Uma prática que funciona em determinada circunstância não funcionará necessariamente em outra, conforme pode ser atestado por pais que tentaram educar um segundo filho exatamente como educaram o primeiro. Enquanto as práticas são específicas para situações, os princípios são verdades profundas, fundamentais, cuja aplicação é universal. Elas servem para indivíduos, casamentos, famílias, organizações públicas e privadas de todos os tipos. Quando estas verdades são interiorizadas como hábitos, elas conferem às pessoas a força para criar uma vasta gama de práticas capazes de lidar com as situações mais diferentes. Os princípios não são valores. Uma quadrilha pode compartilhar alguns valores, mas eles estão violando um dos princípios fundamentais que citamos.
Os princípios são o território, os valores são os mapas. Quando valorizamos os princípios corretos, temos a verdade, o conhecimento das coisas como elas são. Os princípios são guias para a conduta humana, cujo valor permanente foi comprovado. Eles são fundamentais, eles são indiscutíveis, pois, em sua essência, são claros. Uma forma de compreender rapidamente a natureza evidente dos princípios é simplesmente refletir sobre a tentativa absurda de se tentar viver uma vida eficaz baseada em seus opostos. Duvido que alguém considere seriamente a parcialidade, o ardil, a vileza, a inutilidade, a mediocridade e a degeneração como fundamentos sólidos para a felicidade e o sucesso duradouros. Apesar de as pessoas poderem discutir sobre a maneira como estes princípios devam ser definidos, divulgados ou atingidos, parece haver uma consciência inata de que eles existem. Quanto mais nossos mapas ou paradigmas estão próximos a estes princípios ou leis naturais, mais precisos e fundamentais eles serão. Mapas corretos causarão um impacto incomensurável em nossa eficácia pessoal e interpessoal, muito mais do que qualquer esforço despendido na mudança de atitudes ou comportamentos. Ficamos por aqui neste dia de leitura. Espero que você esteja gostando, entendendo, apreciando este novo livro. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva já. Nas nossas playlists temos várias leituras já completas. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui na próxima leitura.